querem. Quem não quer é ele. Não, eu acho que pode ser o Adilson por um motivo, só por um motivo. Porque eles odeiam o Luigi. Só por isso que pode ser um motivo. Por isso eles odeiam, não vai ser eleger. Mas não vai ser eleger, eles odeiam o Luigi. Esse é o cabo. Aqui? Para direita ou para esquerda? Direita. Ô, velho, aí pra trás. Podemos parar, porque não, vocês não vão aparecer. Quando não vão aparecer, não queremos. Eu vi que vocês vão aparecer. Nossa, o negócio é preto e não vão aparecer daí. Paulo Roberto Falcão é o convidado do Estúdio B da Rádio Gaúcha. Paulo Roberto Falcão, nos anos 70, um dos maiores jogadores de futebol, do futebol brasileiro e até do futebol mundial, eu diria. Mas tem uma imagem tua que a gente vai conferir em seguida. Essa imagem Maravilha. aqui, ela correu o mundo, talvez como uma das imagens que mais apareceu no mundo Foto inteiro do do futebol. Scalco. Ah, é? Do JB Scalco? JB Scalco, infelizmente não está mais conosco, uma das grandes figuras fotográficas e humanas desse mundo. Falcão, diz uma coisa pra gente. Essa imagem é a mais marcante tua em toda a tua carreira? Olha, tem duas, certamente, é assim que eu me lembro. Esta, que foi o gol da seria o gol da classificação, né, contra a Itália. E daquele gol com o escurinho no Internacional, porque também era aos 46 minutos do segundo tempo. O jogo ia para a prorrogação e houve aquele gol, que era jogada maravilhosa, que quando a gente ficou trabalhando essa bola, eu senti no estádio, quando eu dei a primeira cabeçada no escuro, eu senti o estádio levantando comigo. E aí eu devolvi para ele, devolvi e fiz o gol. Aí eu saí, tanto é que eu saí, Benfica, para fazer um salto, eu saí lá do gol assim, né, no gol do placar, eu ia dar uma cambalhota. Eu cheguei a preparar o braço assim para dar uma cambalhota. Aí eu me dei cambalhota, tu não é dessas coisas. Tu é o cara mais clássico. Aí eu saí com o soco no ar. Então essas duas imagens que eu me lembro foram muito marcantes. No final dos anos 70, 1978, era o maior jogador do futebol brasileiro. Foi até o bola de ouro, né? No final do ano, na revista 78, 79. E tu não fosse a Copa do Mundo, tu não fosse convocado pelo técnico Cláudio Coutinho. Houve como que um clamor nacional, assim, por que o Falcão não foi? Aliás, imagens tuas aqui, ó, jogando pelo Internacional no final dos anos 70. Muito cabelo, Falcão. Saudade. Muito estilo. Mas o Cláudio Brito, que era repórter da Rádio Gaúcha em 78, era amigo do Cláudio Coutinho, vai explicar agora pra gente por que tu não fosse convocado pelo Cláudio Coutinho, porque a Copa foi em junho e uns 5, 6 meses antes, em janeiro, o Coutinho disse pra ele que não te convocaria. A gente vai conferir essa imagem do Cláudio Brito e logo depois voltamos a conversar. Meu querido Bola, meu ídolo Falcão, pois em janeiro de 78 eu estava na Argentina acompanhando o Cláudio Coutinho e o Mário Travalini na viagem de contratação de hotéis e toda a infraestrutura para aquela Copa. E num café da manhã no hotel, muito amigo que sempre fui do Coutinho, eu perguntei: Couto, vais convocar o Falcão? Ele olhou, disse assim: não, Xará. Ele me chamava assim: não vou convocar o Falcão. Eu digo: mas por quê? Porque o Falcão não preenche o ideal que eu tenho, que é de um time coletivo, pegador, com polivalência, com overlap, com ponto futuro. O Falcão não está dentro deste perfil. A questão do perfil. Dizia ele que preferia algum jogador de mais sisudez, de um futebol mais robusto. Por isso ele teria levado o Chicão no teu lugar. E nesta ocasião ele não me revelou que seria o Chicão. Eu já sabia então que iriam o Cerezo e o Batista, mais o Rivelino e o Zico, é claro, e o Jorge Mendonça. Então o teu lugar ficou para ser preenchido até a convocação. E ele já dizia que não seria Falcão e também não levaria Caçapava, por razões opostas. O Caçapava porque ele entendia que o Gilberto Tim tinha feito um preparo tão forte no Caçapava que ele tinha se transformado num gladiador e não mais num jogador de futebol. Por isso, Bola, que nós não te tivemos na Copa da Argentina. Lamento muito, mas em compensação, nós tivemos em ti um grande craque, o meu amigo, o Rei de Roma. Um abraço, Bola! Essa explicação, essa informação do Cláudio Brito, 32 anos depois, te satisfaz? Evidentemente que não. Até porque eu, como jogador, era exatamente o contrário do que foi dito ali, né? Eu me lembro até do Hugo Amorim, né? Jornalista, que infelizmente não está mais conosco.
ele me definiu lá naquele período como o jogador mais holandês que nós tínhamos. E perguntado, e estou falando a opinião dele, que era um jornalista, que era um jogador que jogava tipo europeu, não segurava a bola, tocava de primeiro e sempre funcionando em cima do coletivo. Então, a minha grande força, eu acho, e quando me perguntam assim, o que você deu ao Roma quando o Roma foi campeão, eu sempre disse, a minha grande força não era o calcanhar, e claro que isso fazia parte, evidentemente, mas era a capacidade de fazer o time girar. Capacidade de fazer com que o jogador com menos competência pudesse jogar um pouco mais e acreditar que ele poderia jogar um pouco mais. Sempre trabalhei muito mais de vestiário, sempre fui um jogador que gostei muito de analisar o adversário antes de começar o jogo, sempre gostei muito de viver o vestiário e conversar com o jogador sabendo como é que eles estavam, dando força ou não dando força, ou diminuindo, se o cara tivesse com muita máscara, dando uma diminuída. Sempre trabalhei muito no aspecto coletivo, então evidentemente que não foi isso. Evidentemente, não que o Cláudio Brito tenha falado a verdade, evidentemente que o Coutinho deve ter falado para ele, mas a explicação não é real, porque era exatamente o contrário de como eu me comportava como jogador. Quando saiu a lista, a frustração, eu imagino, foi muito grande. Eu não estava esperando, assim, eu estava torcendo, mas sem expectativa. Eu não tinha certeza de nada. É evidente que a gente vai criando defesas, né? A gente vai criando mecanismos de defesa. Eu acho que eu estava em Goiânia para jogar contra o Goiás, se não me engano. Mas não me preocupei muito com a lista, não fiquei escutando. Porque eu achei já tinham me dito, aí nós vamos estar na época de ditadura, né? O Coutinho era capitão do exército, nós vamos entrar numa situação que o Brasil vivia muito forte politicamente. Mas eu tenho um dado que fez talvez com que eu me preparasse. Quando a seleção, depois evidentemente da lista, que justificou, o capitão o Carlesso, que era o treinador de goleiros, tinha me dito, no momento que eu encontrei com ele, olha, fiz de tudo, mas não consegui convencê-lo. Porque o Carlesso tinha ido comigo na seleção amadora. Então, assim, eu não esperei muito, embora torcesse para que estivesse na lista, mas não acreditava muito não que eu estaria. Bom, falamos da Copa de 1978. 4 anos depois, tu estavas como titular na Copa de 82 na Espanha e nesta grande seleção brasileira, né? Que tinha o Cerezo, tinha o Sócrates, tinha o Zico, tinha o Serginho, tinha o Éder no ataque, né? E ali Leandro e Júnior, os dois laterais. Olha só o tamanho, né? Oscar, Luizinho, na zaga, Valdir Pérez, o goleiro. Bom, aí era outra situação. Era uma seleção que encantou o mundo, mas que acabou no jogo diante da seleção da Itália eliminada. Mas antes desse jogo, do jogo inaugural Brasil e Rússia, na hora do hino, o filme de 78 passou na minha cabeça, né? Passou. Eu me lembro que quando começou a tocar o hino, dura o quê? 1 minuto e pouco, os 2 hinos ali, todo o filme de 78 veio na minha cabeça e eu pensei assim, não, essa Copa tem que ser minha. Essa Copa eu tenho que jogar por essa Copa e tenho que deixar ainda mais marcado que foi uma injustiça no 78. Então, quando começou o hino, eu pensei muito nisso. E acho que tive individualmente e egoisticamente uma grande Copa em 82. Foi. E a seleção brasileira, até o jogo diante da seleção da Itália. Vamos conferir o teu gol? O gol que deu origem àquela imagem que até hoje corre o mundo. Antes aparece o Júnior aí, ó. Júnior Paulo Rossi. Grande lateral esquerdo, um dos maiores da história do futebol brasileiro e mundial, né? Muito. Jogava muito mesmo. E o Paulo Rossi sempre aparecendo. Agora o gol do Paulo Roberto Falcão. Aí o Júnior entra por dentro, dá um drible, tá o Bruno Conte marcando ele. E aqui aparece a grande jogada do Cerezo, né? Olha como passa eles por trás. Os 3 italianos vão com ele, libera tudo e eu bato. Quer dizer, se o Cerezo não passa, uma coisa que eu exijo tanto hoje em dia, né? Olha a tua imagem. Essa é a imagem do maravilhosa. Depois vem a foto do Lembrando Scalpo. de 4 anos atrás. E tu vê que eu vou fora aqui, Benfica, que eu vou e volto, porque já tinha a história de sair e tomar cartão amarelo. Então eu fui e voltei para não tomar um amarelinho. Olha aqui, olha os 3 italianos como sai completamente do Cerezo, abre tudo. Porque se o Cerezo não passa, não tinha como limpar essa jogada. Perfeito, foi inteligente, né? Eu digo sempre o seguinte, esse chute, eu não tenho toda essa força no pé esquerdo. Acho que essa hora o Brasil inteiro estou comigo. E o tamanho da frustração numa eliminação como essa? É absurda, né? Absurda. Porque a gente tinha o consenso, né? Se criou o consenso no mundo que a seleção ia jogar um futebol maravilhoso. E é engraçado, eu falei com o Bruno Conte, que é esse aqui, que jogava comigo no Roma. Perfeito, a festa da Itália campeã. Depois do jogo que eles fizeram contra a Argentina, que ganharam da Argentina, eu liguei para o Bruno para a gente combinar quando é que nós nos apresentaríamos no Roma. E ele, com toda a pureza, uma figura maravilhosa, diz assim, olha, vai ser difícil a gente se apresentar junto, porque certamente
tu vai terminar depois a Copa. Quer dizer, ele estava certo. Na realidade, a Itália queria empatar com o Brasil. Sim. Ganha da Argentina, empata com o Brasil e volta para a Itália. Não tão consagrado, evidentemente, mas também bem, porque tinha empatado com a seleção, que era a grande seleção do Mundial. Mas esse foi um jogo assim, ó, em que nós tivemos várias situações de gol. Eu me lembro de 2 cabeçadas, uma do Oscar e uma do Sócrates, que o Zoff fez. Uma do Sócrates foi na mão do Zoff, mas a do Oscar, a bola ia entrar, o Zoff não botou a mão na frente, ele botou a mão em cima da bola. Depois eu chutei uma bola e bateu na perna do Graciano e saiu. A Itália deu 4 chutes no gol, fez 4 gols. Um deles anulado, e até hoje não sabe se foi bem anulado ou mal anulado. Mas eu acho que nesse momento, sabe, dessa derrota, o futebol perdeu. Sabe? Acho que o futebol começou a valorizar volante, marcação, muita marcação, que eu acho que tem que ter, evidentemente. E esse jogo, Benfica, que eu me lembro que eu fui assistir agora, estava zapeando a televisão, eu peguei, acho que na ESPN, uma coisa parecida, peguei, e estava começando esse jogo. Com os comentários de hoje. Então ficou muito legal. Falcão, uma saia justa e rapidinho para encerrar. Escala uma seleção brasileira de todos os tempos. Nossa, Bom, o que eu não tenho dúvida, depois eu boto Carlos Alberto, Luiz Pereira, Marinho Pérez e Júnior. Eu coloco mais gente que eu vi jogar, né, evidentemente. Perfeito. Não botaria o Nilton Santos, que eu... Meio campo eu botaria Clodoaldo, Rivelino, não vou me incluir, evidentemente. Clodoaldo, Rivelino. Colocaria Garrincha, que eu vi. Zico. Pelé. Acho que o Ronaldo. Sem pensar muito. E o goleiro, talvez, acho que o Tafarel. Tafarel. Perfeito. Eu só tiro o Clodoaldo e boto o Paulo Roberto Falcão como volante. Acho que tá bem. É uma baita seleção brasileira. Falcão, muito obrigado. A gente lembrou momentos importantes teus em relação à Copa do Mundo. O interessante é que momento de frustração, uma por não ter sido convocado quando era o melhor jogador do Brasil e outra por perder um jogo com uma seleção que a gente identificou no vídeo com o Vianney Carlet como a seleção que não podia perder. Obrigado, Falcão. Imagina, foi um prazer. Um abraço. Foi muito bom participar do programa, do Estúdio B aqui com o Silvio Benfica. A gente lembrou coisas boas, coisas ruins, mas eu acho que na soma, né, foram muito mais coisas maravilhosas. Lembrar da seleção de 82, como nós estamos lembrando, que foi a seleção que encantou o mundo, infelizmente não ganhou, mas continua encantando o mundo, até a verdade. Todo mundo lembra de 82, me pergunta sobre 82, e qualquer pesquisa estatística que se faça, 82 está em cima como das melhores seleções. Saiu um livro recentemente do Milton Leite do Sport TV, em que ele fala dos 5 títulos brasileiros, mundiais, evidentemente, né? 58, 62, 70, 94 e 2002, e ele inclui 82. E perguntado para ele por que tem a seleção de 82 se ela não ganhou, ele responde o seguinte: para mim ela também ganhou. Eu acho que isso a gente resume um pouquinho a história de 82. Foi muito bom aqui participar no Estúdio B de Brasil, B de Benfica. Bem, o Falcão, o Paulo Roberto Falcão, foi um dos 10 maiores jogadores que eu pessoalmente vi jogar. E ele jogava demais. Por exemplo, em 78 era o maior jogador do Brasil e não foi chamado para aquela seleção que disputou o Mundial da Argentina. Jogava demais em 82, foi um dos maiores jogadores daquela Copa em que o Brasil saiu prematuramente. Esse depoimento, 32 anos depois, em 78, alguns anos depois, muitos anos depois em relação a 82, nós precisávamos recuperar para passar para gerações mais novas como foi exatamente o desempenho do Falcão, como era a história do futebol brasileiro naquela época. É isso que o Estúdio B fez nesta entrevista com o Paulo Roberto Falcão.